seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso curso de atualização em língua portuguesa. Nos últimos módulos, aliás, nos últimos vídeos, a gente tem conversado sobre aspectos gramaticais, não é? E neste vídeo a gente vai continuar esses aspectos gramaticais, mas sempre pensando na construção de um texto e na construção de um texto jurídico, né? No último vídeo, a gente falou exatamente sobre um aspecto que acontece muito próprio do contexto jurídico, né? O verbo ajuizar, verbo interpor. E eu falei do verbo ajuizar e do verbo interpor, e agora que eu estou me lembrando, mas que a gente pode aplicar esse conhecimento a vários outros verbos, viu? A intenção é que você tenha esse costume de fazer buscas em dicionários para que você consiga saber fazer a pontuação. Então, às vezes, você quer pensar na construção do verbo extrair, extrai-se dos autos, ou do verbo verificar, verifica-se dos autos, enfim. O que a gente vai observar? Vai ter de olhar dicionário. Se o dicionário trouxer o verbo como transitivo direto, então a gente já sabe que aquele outro termo preposicionado lá será não um objeto indireto, mas sim um adjunto adverbial. Agora, não. Eu vejo que o verbo é transitivo direto e indireto. Está lá no dicionário. VTDI. Ou bitransitivo. Opa, se esse verbo, então, é bitransitivo, ele tem dois complementos. Um que tem preposição, aliás, um sem preposição e um com preposição. Qual é a consequência disso? A gente não vai poder usar sinal de pontuação. Então, se o verbo extrair, por exemplo, o verbo extrair, vou até projetar aqui para a gente verificar conjuntamente, para você entender perfeitamente o que eu estou te falando. Vou voltar aqui no dicionário. Você agora vai ver. Pronto. Então, olha aqui, ó, vou digitar o verbo extrair. Opa, extrair. Exatamente para a gente ter a noção de extrai-se dos autos, né? Esse verbo extrair, ele vem, olha aqui, ó, item 1, item 2, item 3, item 6. Olha aqui esse item 6. Copiar, reproduzir para utilização, extrair um trecho de um processo para citar textual. Então, que é o sentido, né? Normalmente eu extraio um trecho para mostrar, para copiar, eu vou reproduzir, né? Então, olha aqui, olha o que ele está dizendo, que ele é bit, esse BIT aí. Então, é um verbo bitransitivo. Qual é a consequência? Quando eu vou falar assim, extrai-se dos autos o trecho, nananã, ou extrai-se dos autos a informação, nananã, eu não posso pensar em usar vírgula com dos autos, porque é um objeto que indireto, não é adjunto adverbial. Então, ou seja, se fosse, por exemplo, assim, extrai-se a informação do processo Z. Extrai-se a informação do processo Z. Ou, melhor, do processo Z, extrai-se a informação. Não posso colocar vírgula depois do processo Z, vírgula. Não, porque é o objeto indireto. Então, eu não posso pensar em usar vírgula aí, porque senão eu separaria o complemento do verbo. Tudo bem? Às vezes estando deslocado, mesmo estando deslocado. A gente não pode. Essa questão de deslocamento só serve para adjunto adverbial. Não serve para objeto. Tudo bem? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos agora começar aqui a falar sobre regência. Aula muito importante. A gente, então, este tema, né, de regência é o tema da unidade 7. Na verdade, o tema da aula, da unidade, é pronomes, né? Pronomes e regência, né? Então, eu vou falar sobre esses aspectos de regência aqui com você, e depois a gente fala sobre pronomes relativos. Mas para você entender alguns aspectos aqui de regência, eu já vou falar sobre alguns tópicos aqui de pronomes também. Olha aqui, preste atenção.
Eu tenho os pronomes retos e os pronomes pessoais oblíquos, né? Eu tenho os pronomes pessoais aqui. Sejam retos, sejam oblíquos. Esses pronomes pessoais, eles têm uma função na língua, né? A gente, às vezes, não atenta para isso. Qual é a função dos pronomes pessoais retos? A função deles é exercer função do sujeito, né? É exercer função do sujeito. Então, eu tenho aqui nos pronomes pessoais retos, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. A regra é esses pronomes exercerem a função do sujeito. É por isso que sua tia Josi, sua tia Filomena, lá no seu ensino fundamental, falava assim, você não pode falar eu vi ele. A gente não pode falar eu vi ele. Por que eu não posso falar eu vi ele? Porque o ele está aí na função de complemento de vi, de objeto de vi, não está na função de sujeito. O eu está na função do sujeito, agora o ele não. Então essa frase está errada. Muitas vezes a tia Josa, a tia Filomena, justificava com a questão de eufonia, né? Falava assim, eu vi ele, pelo menos a minha tia, não a minha tia Josa, mas a minha tia lá, falava assim, não é bonito pro ouvido, não é bom pro ouvido, mas para mim não fazia muito sentido, né? Porque eu observei ele, também não é possível a frase, e não tem nenhum problema de eufonia. Enfim, o fato real é que o pronome pessoal do caso reto não pode exercer a função de complemento. Então, eu vi ele, eu observei ele, são frases que estão incorretas gramaticalmente, né? Exatamente porque o pronome está na sua posição equivocada. Aí, a gente aprendeu que esses pronomes pessoais oblíquos, esses sim podem desempenhar a função de complemento, né? Esses sim exercem a função de complemento. Complemento. Então, a gente tem os pronomes átonos e os pronomes tônicos. Pronomes átonos e pronomes tônicos. Os átonos, me, te, o, alhe, se, nos, vos, né? E também os, as, lhes, se. E os tônicos, mim, comigo, ti, contigo, se, consigo, ele, ela, nós, conosco, vós, convosco, se, consigo, eles, elas. Qual é a diferença dos pronomes átonos para os pronomes tônicos? Isso é importante. Ambos aí são pronomes que substituem complementos, né? Eles complementam um verbo. E esses pronomes aí, eles vão ter uma diferença num quesito importante, que é a apresentação de preposição ou não. Todo pronome oblíquo tônico está acompanhado sempre de preposição. Pronome oblíquo tônico está acompanhado sempre de preposição. Então, eu vou dizer para mim, de mim, gosta de mim, fala para mim, entregou a preposição mim. Eu não gosto de ti, de e o ti ali. Viu a si mesmo, si, o si. Então, os pronomes oblíquos tônicos sempre estão acompanhados de preposição. Sempre estão acompanhados de preposição. Por isso que a gente, às vezes, tem o erro com o pronome mim. Às vezes, a gente quer construir uma frase com o pronome mim, mas, e está acompanhado de uma preposição, mas esse pronome, na verdade, deveria ser um pronome do caso reto, porque ele vai desempenhar a função do sujeito. Então, por isso que a gente não pode falar isso é fácil. Não, se eu falasse assim, deixa eu pensar numa frase errada, que eu tenho dificuldade com isso. Se eu falasse assim, pediu para mim assinar o papel. Pediu para mim assinar o papel. Esse para mim assinar não pode acontecer, porque apesar de eu ter uma preposição para, o mim não pode executar a função do sujeito. Então, por isso que a gente vai ter de colocar pediu para eu executar, né?
Pediu para eu executar. Então, os pronomes tônicos, eles são acompanhados de preposição. São acompanhados de preposição. Aí a gente viu lá no ensino fundamental, no ensino médio, que essa frase não poderia acontecer. Mas a gente poderia substituir o ele por eu ouvi. Ou eu vi-o. E por que a gente pode usar o? Porque o é pronome átono. Ou seja, eu tenho aí respeito à construção, à estrutura, né, da frase. Ou seja, o pronome exerce função de complemento. Esse pronome átono exerce função de complemento. Agora, o que é interessante também perceber? Eu não posso falar eu vi ele, mas eu posso falar eu vi a ele. Eu vi a ele. Por que eu vi a ele é possível? Porque o ele agora não é mais pronome pessoal do caso reto. O ele agora não é mais pronome pessoal do caso reto. O ele agora é o quê? Pronome tônico. O ele é pronome tônico. Então, o ele é pronome tônico porque o ele está acompanhado agora de preposição. Então, eu tenho certeza que o ele não é pronome pessoal do caso reto. Então, por isso que a frase, essa terceira frase, né, é uma frase correta. Eu vi a ele. Tudo bem? Porque o ele agora não é mais pronome pessoal do caso reto. O ele agora é pronome tônico. Muito bem, muito bem, muito bem. Uma questão importante agora que eu quero falar aqui para você. Preste atenção. Eu tenho ali nos pronomes oblíquos átonos, eu tenho o me, o te, o o, o a. Mas daqui a pouco eu falo sobre o e o a. Então eu vou colocar aqui, ó, o me, o te, o o e o a, o se, o lhe, o nos, o vos e o e o a, os, as, lhes, se. Então, o que acontece com esses pronomes aqui? Eles podem ser objeto direto ou eles podem ser objeto indireto. O que isso significa? Eles podem estar ligados a verbos transitivos diretos ou eles podem estar ligados a verbos transitivos indiretos. Tanto faz. Eu posso utilizar um ou outro. Posso utilizar um ou outro. Então, por isso que eu posso falar assim, ó. Eu me vi entrando, me vi fazendo algo. E aqui, quando eu vejo alguém, no caso, eu vi a mim mesmo, então, me, aqui é o objeto direto. Assim como eu também posso falar, ele me encaminhou os projetos. Ele me encaminhou os projetos. Em que o me é o objeto indireto. Ele encaminhou os projetos a alguém, a mim. Então, me é o objeto indireto. Tudo bem? Então, posso usar esses pronomes como objeto direto ou objeto indireto. As chances de você errar, mínimas, né? Porque não há diferença aqui praticamente. Agora, o que a gente precisa ver? Que esses... os pronomes que eu não falei, o, a e lhe, eles têm uma particularidade. Qual particularidade? O o e o a só pode desempenhar a função de objeto direto e o lhe só pode ser a função de objeto indireto. Então, se o o e o a só podem ser a função de objeto direto, eu não posso, por exemplo, e o lhe de objeto indireto, né? Eu não posso falar eu lhe vi, eu lhe vi. Por que eu lhe vi não é possível? Porque o verbo ver é verbo transitivo direto. Aqui, ó, aqui eu tenho que utilizar um pronome que seja objeto direto, que possa ser objeto direto. O lhe não pode ser objeto direto. Então, aqui eu tenho que utilizar eu, o ou eu, ave. Tudo bem? Apesar de ser bonitinho, eu acho bonitinho pro ouvido. Eu lhe vi, eu lhe amo, ó, eu lhe amo, como é bonitinho. Mas o verbo amar é verbo transitivo direto. Lhe não pode estar acompanhado aí. Agora, eu o amo ou eu a amo. Tudo bem? Tá claro com isso? Então, entregou-lhe os cartazes. Entregou a ele os cartazes. Lhe, ok. Ou entregou-os.
Entregou-os, os cartazes, objeto direto, entregou-os a ele, ao chefe. Aí tudo bem. Certo? Tudo bem? Aí, por fim, só para a gente finalizar essa questão aqui de regência. Mentira, finalizar não, eu tenho muita coisa aqui que eu quero falar para você. Mas é porque você pode estar se perguntando aí, o Anderson, eu posso falar, eu te enviei o documento, e eu posso falar, eu lhe enviei o documento? Qual é a diferença para essas duas estruturas aqui? Eu te enviei o documento, eu lhe enviei o documento. Qual é a diferença entre essas duas estruturas? Veja, o verbo enviar, ele pode ser, então, um verbo, ele pode, aliás, ele pode não, ele exige, nesse caso, um objeto direto e um objeto indireto. Um objeto direto e um objeto indireto. O documento é o objeto direto. O documento é o objeto direto. O ter, então, e o lhe são quem? O objeto indireto. E tá tudo bem, né? Ter, objeto indireto, lhe, objeto indireto. Ter pode ser objeto indireto? Pode, tá tudo certo. Lhe, objeto indireto? Tudo bem. Ué, então qual é a diferença de usar eu te enviei o documento e eu lhe enviei o documento? A questão aí é o seguinte: o pronome ter é pronome de segunda pessoa. Olha aqui na tabelinha. O ter é pronome de segunda pessoa. Ter é pronome de segunda pessoa. E o lhe é pronome de terceira pessoa. Então, preste atenção, preste atenção. Eu posso enviar um e-mail e conversar com esse meu interlocutor, com a segunda pessoa, e também posso conversar com a terceira pessoa. Eu posso utilizar, isso já é pacífico na jurisprudência das gramáticas, de que eu posso usar pronomes de terceira pessoa para fazer referência à segunda, com quem eu converso. Então, eu posso usar o lhe. Senhor chefe, solicitei-lhe a informação, eu solicitei a você a informação, a vossa senhoria, a vossa excelência, enfim. Então, eu posso utilizar os pronomes de terceira pessoa para fazer referência à segunda pessoa, tá tudo bem, tá tudo bem. Então, qual é a questão? Como é que eu vou pensar se eu vou utilizar o ter ou o lhe? A questão é só o paralelismo, só o paralelismo. Se eu uso, então, um pronome ter de segunda pessoa, eu vou ter que utilizar na minha frase, nas minhas construções, nos meus períodos desse meu texto, construções de segunda pessoa. Então, eu te enviei o teu, segunda pessoa, teu documento. Aí eu quero colocar um verbo ali no imperativo. Se eu for utilizar o verbo no imperativo, eu vou colocar, então, eu confiro, tu conferes. Então, confere tu a caixa de entrada. Confere a tua caixa de entrada. Eu te enviei o documento. Confere tu a tua caixa de entrada. Certo? Tudo segunda pessoa. Terceira, eu lhe enviei o documento. Confira, terceira pessoa, confira você. Terceira pessoa, confira você a sua caixa de entrada. Tudo bem? Então, a gente só precisa ter atenção à questão do paralelismo da construção. Certo, minha gente? Tudo bem? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, aqui a gente já falou sobre regência. Aí eu vou falar aqui um aspecto importante para você de regência, relacionado ao pronome lhe. O pronome lhe, então, a gente vai utilizar esse pronome lhe para substituir esse objeto indireto, né, em regra, mas existem alguns verbos que não aceitam o pronome lhe. Então, para esses verbos que eles não aceitam o pronome lhe, a gente vai utilizar o pronome oblíquo tônico seguido da preposição. Então, olha aqui, ó.
Quais são esses verbos? Aliás, não dá para, a gente não tem uma lista fechadinha de verbos. Eu trouxe aqui esses 4, porque são os verbos que você vai mais utilizar no seu contexto jurídico. Então, assistir, aspirar, cuidar, recorrer. Esses verbos não aceitam o pronome lhe. Então, eu não posso falar cuida-lhe, cuido-lhe, ou seja, cuido dele, cuido-lhe. Não dá para colocar. Eu vou ter de colocar uma preposição mais o pronome oblíquo tônico. Cuido dele, de mais ele. Tudo bem? Assistir-lhe. Não dá para colocar assistir-lhe. Então, eu vou ter de colocar assistir a ele, assistir a ela. Aspirar. Aspirar no sentido de desejar, de almejar. Então, aspiro a algo. Recorrer de algo. Então, esses verbos não aceitam o pronome lhe. Once, por quê? Ninguém sabe. Ninguém sabe. O povo só sabe que é assim. É igual o João Grilo. Só sabe que é assim. Por quê, minha gente? Algumas pessoas dizem aqui que a questão de o lhe só pode se referir à pessoa. Mas isso é uma balela. Tanto é que a gente tem uma estrutura já dicionarizada como o magistrado negou-lhe provimento. O magistrado negou-lhe provimento. Ou seja, negou o provimento ao recurso. O lhe está fazendo referência ao recurso, e recurso ainda não é pessoa, né? Apesar de às vezes ter uma vontade própria, entendeu? Mas, então, não há ainda uma justificativa plausível de por que esses verbos, ou alguns verbos na língua portuguesa, não aceitam o pronome lhe. Então, fica atento aí a esses principais, esses 4 verbos, para você não usar o lhe com eles, tá bom? Por fim, para a gente acabar essa ideia de regência, aliás, para acabar não, porque eu vou falar mais um detalhezinho, me lembrei aqui. Para a gente falar mais desse aspecto de regência, quero falar aqui também sobre um aspecto aqui de paralelismo. Preste atenção. Quando eu tenho a frase aqui, entrei e saí de casa, veja que quando eu entro em. E quando eu saio de. Então, aqui, entrei em, saí de, são verbos que pedem preposições o quê? Diferentes. Consequentemente, a gente não pode pensar em usar o quê? Esse termo de casa como complemento dos 2 verbos. Então, eu não posso entrei de casa e sair de casa. Eu tenho de falar que eu entrei na casa e saí dela. Entrei na casa, entrei na casa, usando preposição em. E sair da casa, sair dela, sair dela, de, preposição de. Então, eu não posso pensar em utilizar preposições, aliás, usar o mesmo complemento para 2 verbos cuja regência é distinta. Isso acontece quando a gente vê, às vezes, assim a frase, o juiz conheceu e deu provimento. Opa. Peraí. O juiz conheceu e deu. Peraí. O juiz conheceu e deu provimento ao recurso. Por que esta frase está errada? Porque quando eu conheço de. Eu conheço do recurso. E quando eu dou provimento ao recurso. Preposições diferentes. Então, aqui, eu tenho de falar, o juiz conheceu do recurso e lhe deu provimento, ou deu provimento a ele e deu-lhe provimento, e a ele deu provimento, enfim. O fato é que eu preciso colocar um complemento diferente para dar, né, em relação a conhecer. Tudo bem? Então, e lhe deu provimento, e a ele deu provimento. Certo? Tudo bem? Aí, por fim, para a gente encerrar, assim, essa ideia de regência, quero falar para você sobre a repetição de preposição. Não é porque a gente está falando aqui sobre preposição. E aí, quando a gente tem aqui essas preposições,
a gente tem de ficar atento pelo seguinte. Há uma linha da gramática que diz que é opcional usar... aliás, primeiro, a linha mais clássica, mais tradicional, diz que é obrigatório repetir a preposição sempre antes daquele substantivo, normalmente, né? Então, houve pagamento de honorários e de impostos. A preposição aí está vindo de um substantivo, a gente está falando muito de verbos, né? Mas a ideia é a mesma, né? Eu preciso de honorários e de impostos. Então, a ideia é, quando eu tenho essa preposição para a linha clássica, a ideia é que eu vou repetir de modo obrigatório essa preposição. Houve pagamento de honorários e de impostos. Há uma linha mais contemporânea que diz que é opcional, já que a preposição ela fica ali omitida e não traz prejuízo semântico. Ou seja, a supressão não traz mudança de sentido. Então, houve pagamento de honorários e impostos. Agora, existem alguns contextos em que há ambiguidade, não é? Então, se eu falasse assim, por exemplo, preciso de advogados e de juristas, é uma coisa. São dois grupos distintos, de advogados e de juristas. Agora, se eu falasse, preciso de advogados e juristas, eu poderia entender que dentro dos advogados há também juristas. Então, eu não diferenciaria os grupos. Então, se eu quisesse obrigatoriamente diferenciar esses grupos, aí eu precisaria colocar a preposição. Então, o que eu recomendo? Que a gente seguir a linha clássica, que é a linha mais tradicional, que é a repetição da preposição obrigatória. Porque aí a gente evita entrar em várias questões de ambiguidade, várias questões até nos contextos em que a preposição ela se torna obrigatória, enfim. Então, colocou preposição, vai colocar novamente a mesma preposição, repita, tá bom? Assim como, ó, violação de portaria, de edital e de lei. Aqui não há ambiguidade, mas seria preferível violação de portaria, de edital e de lei. Tudo bem? Aí, gente, é o seguinte, existem vários verbos que a gente poderia ficar aqui conversando sobre eles, falando assim, olha, esse verbo é transitivo direto, esse verbo pede preposição, não pede preposição, enfim. Aí eu vou fazer o seguinte, quando a gente vai corrigindo os exercícios, aí eu vou puxando alguns verbos e a gente vai vendo a regência deles, para que não fique maçante aqui, não fique cansativo para você. Eu acho que é mais fácil de você conseguir ver pela aplicação deles. Então, sobre os verbos em específico, se pede algum verbo, pede preposição, não pede preposição, enfim, verbo implicar, por exemplo. Verbo implicar não pede preposição, né? Implica algo e não em algo. Mas tudo isso a gente vai falando, eu vou falar quando a gente estiver corrigindo os exercícios lá nas aulas ao vivo, tá bom? Temos quase 30 minutos de vídeo, então eu vou parar aqui para que no próximo vídeo a gente fale sobre pronomes relativos, tá bom? Então até já, jovens.